Olá, é segunda-feira, dia 8 de maio e estamos juntos em mais um assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e que bom poder contar com o seu carinho e a audiência de sempre. Estamos juntos iniciando mais uma semana e que ela seja produtiva e abençoada para você e toda a sua família. Hoje aqui no nosso programa vamos falar sobre como permanecer no emprego. Sabemos que conseguir um emprego não está fácil, mas e mantê-lo? Pode ser ainda mais complicado. Vamos trazer dicas e orientações daqui a pouquinho no nosso programa. E ainda nesta edição do Assunto do Dia, vamos acompanhar as dicas de trânsito, oportunidades de emprego, tem também as notícias da internet, enquete do dia e muito mais. O nosso programa hoje está imperdível. E a taxa de desemprego ela bateu novo recorde no primeiro trimestre deste ano. Chegou a 13,7%, isso segundo o IBGE. O desemprego ele já atinge 14 milhões de brasileiros. E para não entrar nessa estatística, o que é que você está em casa, né? Você que está em casa deve fazer para não entrar nessa estatística. Então vamos agora à primeira dica, anote aí. Você terá que mostrar as suas qualidades, né? As qualidades de empregado modelo. Ter paixão também pelo que faz e ser também respeitoso com os seus superiores, colegas de trabalho e também com os clientes. Será que só isso é suficiente? Será? Não será? Vamos saber com as nossas convidadas de hoje. Hoje vamos conversar aqui no nosso estúdio com a Ana Carla Cantarelli. Ela que é presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos de Pernambuco. Ela é professora, coach, especialista em gestão de pessoas e em educação corporativa. Também vai reforçar nosso bate-papo de daqui a pouquinho a Cássia Albuquerque. Ela que é professora de pós-graduação do curso de Gestão de Pessoas da UniFG. Ela também é coach e sócia-diretora da Alcance Soluções. Daqui a pouquinho vamos ouvir bem aqui as nossas convidadas. Elas vão trazer dicas e orientações importantíssimas para você que está em casa nos acompanhando. Mas antes, vamos assistir juntos uma reportagem sobre o tema com Magdiel Nayal. Em tempos de crise e avanço do desemprego, todo esforço para a manutenção da vaga de trabalho é bem-vinda. A ideia é fazer com que a empresa passe a observar o funcionário como importante, talvez até como indispensável para o funcionamento do setor. E isso depende do convívio do profissional com os colegas e a chefia, mas principalmente do preparo que ele tem diante das necessidades da empresa e o quanto está atualizado para as oportunidades. Para isso, o SESI oferece cursos de qualificação com o objetivo de auxiliar na especialização profissional. Nossos cursos de educação continuada, eles acontecem à disponibilidade da empresa. Nós temos uma relação de vários cursos de atualização, de aperfeiçoamento nas áreas de informática, segurança do trabalho, na área comportamental, responsabilidade social. Esta é uma turma formada por profissionais de várias áreas de uma empresa de plásticos. Nessa modalidade, o curso é oferecido nas dependências da empresa. Marcílio chegou aqui como estagiário há 6 anos e já participou de vários cursos como este. Nesse momento está tendo esse curso com o SESI de Excel, né, que é aqui dentro da empresa. Tem sido muito bom assim, para o meu aprendizado e para o desenvolvimento e para a aplicação no trabalho. O número de desempregados no Brasil ultrapassou a marca dos 14 milhões no primeiro trimestre deste ano. Isso representa um aumento de 27,8% em comparação ao ano passado. Para não entrar nessa estatística, essa turma precisa agarrar a oportunidade. Oportunidade que Marcílio não tem deixado passar. Desde quando a empresa passou, né, a investir em mim, a fazer todos esses cursos, eu venho crescendo na empresa, porque o curso vem me fazendo desenvolver no meu cargo, nas minhas atividades. Em mais de uma década de experiência como instrutor de informática, Gleiton já teve a oportunidade de acompanhar o desenvolvimento profissional de muitos alunos. São histórias que trazem alegria ao professor. Eu acho que a maior gratificação do professor é essa, é ver o aluno dele crescendo, né? Eu já cheguei em bancos, por exemplo, e eu vi um aluno que foi meu lá fazendo atendimento, me atendendo, né? Então fico muito feliz com isso. E não tem como deixar de falar que o aprimoramento profissional dos funcionários
também traz benefícios diretos para a empresa. Uma empresa que se preocupa com essa capacitação, com essa atualização, ela está investindo nesse profissional e, consequentemente, vai ser um profissional que vai trabalhar de forma mais motivada, porque ele está percebendo que a empresa está tendo uma preocupação numa atualização profissional dele. Vai ser um profissional que ele vai render mais, ele vai aprender a utilizar melhor os recursos da empresa. E, sinceramente, não tem nada melhor do que trabalhar motivado, não é mesmo? Com certeza me sinto valorizado. Isso é algo que motiva não somente eu, mas todos que participam do curso, ainda mais para estar mais engajado na empresa. Certeza, é a melhor coisa do mundo você fazer o que gosta e também trabalhar motivado. Daqui a pouquinho vamos trazer muitas outras informações, mas agora é o momento em que a gente abre o espaço do programa para você que está em casa. Venha participar conosco aqui do Assunto do Dia. Hoje temos a seguinte pergunta a fazer a você que está em casa. Olha só, a enquete de hoje é a seguinte: você se preocupa em se capacitar e ser também proativo no trabalho? A gente quer saber, liga para a gente, participa. 3424-1977 é a nossa linha interativa. Ela já está disponível para você responder a pergunta que fizemos agora há pouco e também mandar alguma dúvida para as nossas convidadas. Você pode mandar 3424-1977. Através da internet você pode acessar a nossa fanpage lá no Facebook, facebook.com/assunto do dia. É a nossa fanpage que está disponível. Acessa, deixa lá a sua dúvida. Daqui a pouquinho nossas convidadas terão o maior prazer em responder a sua dúvida. Interaja com a gente também através do WhatsApp. O nosso número é o 99418-1206, 99418-1206. Manda aí o seu questionamento, daqui a pouquinho sua dúvida será respondida. E olha só, você que está em casa nos acompanhando, se quiser manter seu emprego, você vai precisar ter uma atitude positiva com relação ao trabalho. É claro que nem tudo são flores, mas é preciso encontrar uma maneira de dar mais atenção às coisas positivas e lidar com os aspectos menos agradáveis do trabalho. Em vez de reclamar o tempo todo, é importante que você fale sobre coisas que você mais gosta em seu trabalho. E sua permanência aí no emprego será mais garantida. Então vamos a partir de agora aprender mais sobre o tema. Deixa eu dar boas-vindas aqui às nossas convidadas, dizer que é um prazer recebê-las aqui no Assunto do Dia. Ana Carla Cantarelli, mais uma vez, seja muito bem-vinda aqui no nosso programa. Muito obrigada pelo convite, é sempre uma alegria. Já me sinto meio em casa mesmo aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Também queria dar as boas-vindas a Cássia Albuquerque. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Muito obrigada também, muito feliz de estar aqui e poder contribuir com vocês. Contribuir conosco, com quem está nos assistindo, porque a gente vive num cenário complicado. 14 milhões de brasileiros desempregados. Quem está trabalhando passa na cabeça, né? Qual será o meu futuro? Como é que eu vou estar daqui a 1, 2 anos, 3 anos? Será que eu vou também entrar na estatística? É possível evitar essa entrada na estatística, Ana Carla? É possível evitar, é possível se preparar da melhor forma possível para que, compreendendo o movimento, que o cenário que está acontecendo aí fora, a gente possa ter dados para nos vermos no processo de desenvolvimento. Acho que uma coisa importante que a gente tem aí, logo para começar a nossa conversa, e a gente falava sobre isso um pouquinho antes, eu e a Cássia, é exatamente sobre essa necessidade de nos prepararmos para assumir outras atividades. Então, talvez um dos primeiros olhares que o colaborador, aquele profissional que está dentro do ambiente de trabalho hoje, precise ter eu sei que em algum momento eu vou ter que fazer além daquilo que eu fazia antes, por conta exatamente desse volume de desemprego que a gente está tendo aí. Então, não é raro que a gente tenha um conteúdo, um formato de ter um profissional, um par, que é desligado, e quem fica ter que assumir essa atividade ou outras atividades. E às vezes a atividade nem é só local, viu? Às vezes a atividade diz também respeito a deslocamento entre municípios, estados. Então, é preciso ir além daquilo que a gente já fazia anteriormente. Esse ir além é o que a gente chama de ser proativo, que é uma das perguntas da nossa enquete. A gente fez a seguinte pergunta: se a pessoa que está em casa se preocupa em se capacitar, e a gente já fala um pouco da importância agora dessa busca. A gente viu na reportagem uma empresa que investe na capacitação e o funcionário fica mais motivado. Mas se a empresa ela não promove esse tipo de capacitação dentro da empresa, o que é que essa pessoa que está em casa nos acompanhando deve fazer? Bem, é o que a gente fala lá na faculdade, né, com os alunos. Eu sempre digo que os alunos, eu os vejo como
uma caixinha, não é? E a gente precisa ter uma caixa de ferramentas. Quais são as tuas ferramentas? Quais são as tuas competências que até hoje te capacitam a ir para o próximo nível, né? O próximo level, como a gente fala. As organizações, elas não querem pessoas só capacitadas tecnicamente, mas comportamentalmente. Então, o teu modelo mental, que a gente chama de mindset, o teu modelo mental, ele é hoje muito mais fixo e tradicional, ou você está partindo para um modelo mental expansivo, um modelo mental de conexão, um modelo mental positivo, um modelo mental onde você tem uma zona de transformação e as pessoas se sentem felizes ao estar com você no trabalho. Existe uma contribuição natural. Então é importante o profissional ele ter essa caixinha dele de ferramenta sempre atualizada, não é? E para isso a gente viu até na reportagem, é interessante você estar com o Excel avançado, eu estou no intermediário, qual é o meu próximo nível? Não é? Eu terminei o 2º grau, qual é o próximo curso técnico? Não é? Eu terminei agora o curso técnico, qual o meu primeiro ponto de evolução no curso superior, no curso tecnólogo? Então o profissional ele tem que estar sempre observando aonde ele pode desempenhar melhor dentro da zona de transformação dele o próximo grid, o próximo nível. É feito um degrauzinho na carreira. Quanto mais atualizado, menos riscos, né? Menos Ele vai correr risco. em deixar o mercado de trabalho. Muito provavelmente. Agora, a gente também não tem muita segurança em relação a isso. Assim, dependendo das posições que as pessoas estiverem, a gente não tem essa não é uma equaçãozinha fechada. Então, assim, eu me Exatamente. capacito muito, então isso significa dizer que eu nunca vou ser desligado. Às vezes, o desligamento acontece por conta de uma estratégia organizacional. Então, não é porque o profissional não estava capacitado, mas, por exemplo, eles descontinuam uma atividade, por exemplo, em Pernambuco. Então, a empresa tinha aqui, veio numa expansão datada aí de alguns 6, 8 anos atrás, veio, ok, chegou. Chegou agora e resolveu focar e voltar suas atividades para o eixo Rio-São Paulo, por exemplo. Isso é mais comum do que a gente acha, a gente percebe muito isso na vida real, no dia a dia. O que acontece? Vai descontinuar. Mas o cara era muito bem capacitado. Ponto para ele que está mais capacitado para o mercado. Mas não há garantia de que ele fique na organização. O que pode acontecer, e acontece muitas vezes, é um convite para ele ir para esse outro local. Às vezes acontece isso. A gente está descontinuando a posição aqui, ou a empresa aqui, a unidade aqui, mas tem uma vaga em tal lugar. Você quer ir? Então, isso também é um bom... essa necessidade do preparo que a Cássia traz dá essa possibilidade de você caminhar com esses degrauzinhos em lugares diferentes, em situações diferentes. É bacana, você sempre vai ter que estar preparado para isso, é importante. Esse período de incerteza mexe muito com o psicológico do trabalhador que está no emprego, vê cada vez mais, né, aumentando essa estatística. No primeiro trimestre, como a gente falou no início do programa, teve esse avanço de mais de 13%, 14 milhões de desempregados. Quem está trabalhando ali sob pressão, né, geralmente vem sob pressão, mexe muito o psicológico. A que ponto esse psicológico ele é abalado? E para quem está em casa, acendeu o alerta, né? Que tem que ter cuidado para não chegar a trabalhar no limite ali, né? Sob pressão, e ainda mais com esse psicológico abalado, com medo de perder o emprego. Como é que a gente consegue dividir tanta informação? Mexe muito com o psicológico e eu digo que aí é a armadilha. O profissional ele precisa estar preparado para partir para a ação. Se ele não está no emprego formal e ele é um produto, porque ele é uma soma de conhecimentos, competências e habilidades, ele tem que pegar hoje esse produto e tentar transformar num produto mesmo que informal, porque o mercado também é um mercado de empreendedor, um mercado muito empreendedorismo. A gente está vendo aí, principalmente essa turma mais jovem, ela está partindo para o marketing digital, né? Ela está conseguindo vender o seu produto como profissional. Isso aí é extremamente importante, porque há essa brecha. Então você não pode ficar em casa desmotivado. Você não pode ficar em casa deprimido. Você tem que partir para a ação. Você tem que sair mais uma vez, você tem que buscar a sua rede de conectividade, que são seus colegas de trabalho, são seus colegas ou os ex-colegas de trabalho, os colegas da faculdade. Não é? Eu sempre, quando assessoro pessoas em processo de recolocação profissional, eu sempre ativo a rede de relacionamento. Como eu falei, existe uma zona de transformação que, se a gente atrair positivamente a outra pessoa, ela vai lembrar da gente, e aí fica mais fácil da gente poder enviar o currículo para ela, fica mais fácil da gente poder participar de um evento, e um almoço, e um jantar. Então, quem não é visto não é lembrado. Então, não dá para ficar em casa desmotivado. A gente tem que estar
realmente buscar o teu sindicato, né, buscar os eventos do teu sindicato. Hoje a gente vê que existe uma série de empresas que estão promovendo eventos gratuitos, né? Então, no meu segmento de engenharia, no meu segmento de administração, de comércio, de serviços, né? Busca o teu sindicato, vê o que é que está acontecendo. Não é? Você tem que estar surgindo no mercado, você tem que estar aparecendo, você não pode ficar em casa, porque aí realmente a coisa não vai acontecer. E penso que tem uma coisa que a gente também precisa considerar, que é a necessidade do equilíbrio para quem está dentro do processo, vivendo a pressão. E aí, as receitinhas básicas que todo mundo sabe já, mas eu reconheço que é difícil a gente fazer esse movimento proativo de ir em direção a isso. Cuidar de alimentação, cuidar de atividade física, ter algum tipo de lazer, e esse lazer que não necessariamente é oneroso, é pesado, é pago. Você tem ferramentas e instrumentos que a própria cidade proporciona para você distrair, para você, até um movimento desse que Cássia referiu, de acionar a rede de contatos, que pode ser para um cafezinho ou para nada, para bater um papo, nada no sentido de não ter necessariamente um objetivo, mas você ali está sendo visto, você está vendo o que está acontecendo no meio. É importante que você tenha outras atividades que não são exatamente do trabalho, para que você desconecte disso, e até porque a gente já sabe que quando a gente vai para a vida social, a mente da gente que se alivia daquilo do ponto de vista do trabalho, ela volta mais aberta, inclusive com novas ideias, com novas possibilidades. É o formato, né? A neurociência já diz isso, o formato de renovação é exatamente esse. Então, assim, às vezes, não, mas eu preciso estudar, eu preciso continuar, e aí você acaba vendo a pessoa não dorme direito, a pessoa não come direito, não tem vida social, os filhos reclamam, o marido reclama, a esposa reclama. Exatamente. Então, assim, os pais dizem, peraí, você não vem mais, não almoça mais no domingo com a gente. Não, porque eu tenho que estudar, porque eu tenho que trabalhar. Então, assim, também cuida disso. Esse equilíbrio possivelmente vai te fortalecer mais para você estar mais centrado na condução do que você precisa no ambiente de trabalho. Como eu trabalho com assessoria de recolocação para vários níveis organizacionais e de carreira, eu sempre digo para o profissional que o momento que ele está disponível no mercado não é desempregado, porque quando ele diz para o cérebro dele, eu estou desempregado, aquilo dói, né? É negativo, mas quando a gente fala, eu estou no momento disponível, é uma fase da vida do profissional muito interessante. Eu sempre digo para ele, você precisa criar uma rotina, como a Ana falou, não é? Então, estar disponível não quer dizer que você vai ficar em casa tranquilo. Muito pelo contrário. Então, a gente sempre faz uma agenda com o profissional. Você vai acordar como se você estivesse trabalhando. Você vai acordar cedo, você vai tomar o seu banho, você vai se assear, você vai se preparar para trabalhar, você vai montar a sua agenda em casa, você vai gastar 2, 3 horas, 4 horas do teu tempo ou estudando, ou melhorando o teu currículo, vendo vídeos que melhorem tua postura num processo de entrevista, não é? Vendo se teu currículo é um currículo campeão, é um currículo que vai te colocar na mão do headhunter ou na mão do caça-talento, não é? Se teu currículo está atualizado, não é? Se você consegue melhorar os teus relacionamentos na hora de tu fazer uma entrevista, não é? Você entender, fazer um mapeamento de quais empresas poderiam receber o teu currículo e as tuas competências, enviar o teu currículo, não é? Buscar empresas que possam te dar essa assessoria de recolocação. Hoje existem várias no nosso mercado, e ter também na tua pauta um período para você fazer uma caminhada, para você acompanhar os filhos. Às vezes essa pausa fora do trabalho de mercado é um período que às vezes é importante para o profissional, para ele ressignificar a carreira dele. Não é que ele é merecedor de estar desempregado, mas em algum momento, na lei da atração da vida dele, ele atraiu precisar estar também dentro de casa e fazer um movimento de estar com a família. Então, esse momento de desmobilização é um momento extremamente rico na vida do profissional. E ele tem que se colocar como se ele estivesse indo todo dia para o trabalho para ele atrair esse outro trabalho que ele necessita, né? Essa é a minha visão. Agora a gente vai a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Tá em casa com dúvidas sobre o tema? Manda pra gente, participa, 3424-1977 é a nossa linha interativa, 994-18-1206 é o nosso WhatsApp, aproveita a oportunidade, manda sua dúvida que daqui a pouquinho ela vai ser respondida. Agora vamos a um rápido intervalo e até já!
Hoje aqui no nosso programa estamos falando sobre como manter o emprego. Este é o tema do nosso programa e a partir de agora vamos acompanhar as notícias da internet sobre este tema. E quem vai trazer essas informações para a gente a partir de hoje é a Thalita Bello. Thalita Bello vai trazer as informações da internet. Thalita, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Bom dia. Olá, Valdson. É muito bom estar de volta durante esse período de férias da Tânia Silva. Nós estaremos juntos, levando até você, querido telespectador, as notícias da internet. Nós vamos trazer agora uma informação interessante que está no site economia.ig. São 10 dicas para se dar bem no mercado de trabalho, para dar uma força para quem quer saber como se portar melhor no ambiente corporativo. O site conversou com o Luiz Edmundo Rosa, ele que é diretor da Associação Brasileira de Recursos Humanos, que mostrou algumas dicas importantes para se manter bem no mercado de trabalho. Segue algumas delas. A primeira é o domínio da função. Consiste em conseguir exercer com eficiência a função da vaga desejada. A segunda dica é o relacionamento, que inclui vários aspectos, como respeito, ética e bom humor para lidar com os colegas. Capacidade e motivação para aprender é outra dica. Reagir aos desafios e procurar aprender coisas novas. Segundo o site, a pessoa tem que se adaptar rapidamente às novas oportunidades, é o que pontua o especialista. Uma outra dica, liderança. Nem todos têm capacidade de liderar, mas é preciso aprender a liderar a si mesmo. Conseguir ter a melhor gestão de si mesmo, pontua também o especialista. Se Deus quiser, a gente se vê amanhã. Uma semana abençoada para todo mundo. E agora a gente volta com você, Valdson. Ok, Thalita Bello, muito obrigado por essas informações e agora a gente vai dar continuidade a mais dicas para você que está em casa e essas dicas vão te ajudar a permanecer no emprego. A gente vai trazer aqui alguns tópicos e as nossas convidadas especialistas no tema, elas vão nos ajudar a entender mais sobre a temática com dicas importantíssimas. Vamos conferir aqui no nosso telão algumas dessas dicas, vamos trazer aqui o tópico e vocês desenvolvem sobre este tópico, combinado? Ok. Então vamos conferir aqui a primeira dica, trabalho em equipe. Por que esse trabalho em equipe é tão importante? A gente escuta muito isso desde ali a entrevista de emprego, né? Entrevista de emprego, a gente sempre é questionado se você tem facilidade ou não em trabalhar em equipe. Por que isso é importante e por que isso me ajuda a permanecer no emprego? Eu fico pensando quem é que responderia diferente numa entrevista de emprego, né? Quem diria que não tem? Mas é porque faz toda a diferença. O trabalho em equipe é a base do funcionamento das organizações. Não tem mais organização que você hoje diga, não, eu faço meu trabalho sozinho e eu não dependo de um ou não dependo de outro. Isso é completamente irreal hoje em dia. O que a gente já tem, e de alguns anos já para cá, né? Pensando em alguns anos, talvez algumas décadas já, é exatamente isso. O trabalho em equipe, ele tem três pelo menos componentes bem importantes. Primeiro é a complementariedade. Então, assim, é possível que, imaginando nós três num trabalho juntos, é possível que eu tenha algumas competências que precisem ser complementadas pela Cássia, como por você também, Valdson. Então, a gente tem essa necessidade, a complementariedade. Depois, porque o olhar do outro permite, inclusive, que eu melhore o meu próprio trabalho. Então, o outro poder ver e apontar questões de melhoria, isso ajuda a mim mesma e, no todo, ajuda ao desenvolvimento da organização. E em terceiro lugar, e não menos importância, é que essa junção de competências fortalece, inclusive, o resultado final para a organização. Então, os resultados tendem a ser mais estruturados quando eles são mais completos. Então, a gente não tem mais aquela história, eu bato a minha meta e você que não bateu a sua meta, por exemplo, e eu fiz meu pedaço. Cuido do meu que você cuida do seu. Isso não existe mais hoje nas organizações, ou pelo menos não deveria existir. Então, uma dica para quem quer permanecer no trabalho é estar aberto para esse movimento, de não achar que somente o seu tem importância, que o seu é mais prioritário. Então, esse é um trabalho coletivo, é um trabalho em equipe. E se a pessoa ela tem dificuldade
em fazer esse trabalho coletivo, esse trabalho em equipe? Como é que ela desenvolve isso, né? Como é que ela trata desse problema que ela tem? Trabalhar em equipe, antes de tudo, é uma competência emocional. Né? O profissional, ele precisa entender, né, tudo que a Ana falou, extremamente importante, mas ele precisa entender o papel dele no processo de engajamento. Algumas pessoas trabalham em bando. Não é? Elas querem a internet da empresa para uso pessoal, elas querem a promoção de estar com a carteira assinada, mas ela não devolve à empresa o trabalho dela, não é? Ela quer de uma certa forma se beneficiar, mas o trabalho de equipe não é esse benefício. O trabalho em equipe são pessoas com um objetivo em comum que precisa chegar a entregar um resultado ao negócio. Não é? Então, as pessoas que não têm essa competência de trabalhar em equipe, elas precisam começar a evoluir. Não é? Então, essa evolução hoje, existem vários cursos no mercado de performance comportamental, de performance social. Não existe um trabalho que você não vai impactar na atividade do outro, então ela inicia-se numa área e ela termina-se, ela deságua dentro de uma outra área, fim ou meio do negócio, então ela precisa entender que se ela trava, ela vira um muro e não uma ponte, ela não vai estar facilitando esse trabalho em equipe, esse engajamento que a organização ela precisa através das pessoas que estão nela. Então, o trabalho em equipe hoje é uma das competências máximas que a gente precisa observar, senão o time ele não faz o seu gol. Né? Fica todo mundo ali embolado no meio do campo e as coisas realmente não florescem dentro da organização. Ok, vamos a mais um tópico aqui, a mais uma tela para a gente aprender mais sobre o tema. É importante para que você se mantenha no seu emprego, que você tenha comprometimento e também engajamento. Eu diria que o nome hoje em dia da moda não é mais nem comprometimento, é autorresponsabilidade. O profissional que ele ativa a autorresponsabilidade, o profissional que ele traz para si o desafio, o profissional que ele torna-se maduro, não é, dentro da corporação e ele entende que ele como um autorresponsável, aquela atividade depende dele, ele vai buscar se comprometer, ele vai buscar se engajar, ele não vai buscar mais atrapalhar a atividade que está sendo desenvolvida, é como se fosse uma pecinha de xadrez, não é? Então ele é mais uma peça nesse tabuleiro e para se jogar, né, nesse jogo, que é o jogo profissional, ele tem que ser realmente um profissional que trabalhe essa autorresponsabilidade e esse comprometimento, primeiro com ele, com a carreira dele e segundo na organização que apostou no perfil do profissional, porque existe uma aposta também, não é? Uma vaga no mercado hoje é muito difícil, a gente concorrer a uma vaga. E quando a gente consegue, não é? Eu tenho que fazer de tudo, eu tenho que me esmerar para tentar continuar nessa vaga, senão eu vou estar atrapalhando, às vezes, 2, 3, 4 pais de famílias que poderiam estar ali. Então, o comprometimento é extremamente importante hoje no mundo corporativo. Não existe se isso não acontecer. Eu acho que tem dois pontos importantes e eu queria retomar tanto a fala da Thalita, quando na pesquisa dela a respeito lá do site, ela trouxe uma fala do Luiz Edmundo Rosa, que é um querido vinculado à BRH Brasil, e assim, o Luiz Edmundo fala da questão da autoliderança, né? Então assim, essa questão da autoliderança, relação absolutamente direta com o que a Cássia colocou a respeito da autorresponsabilidade e desse lugar de que isso é meu e como que eu vou fazer para tocar isso aqui. É o que a gente também chama em inglês de ownership, ou aquela figura que é o dono, se vê como dono do negócio. Então, assim, aquele pedaço é meu e eu vou desenvolver e eu vou fazer aquilo ali acontecer. E do outro lado, eu quero também lembrar, na reportagem que foi veiculada, desculpa, eu não me lembro do nome dele, mas era o rapaz que estava aproveitando os espaços do curso. Ele estava lá dizendo, o funcionário lá, que tinha uma barba, e aí ele dizia exatamente que ele estava aproveitando... Marcílio, obrigada, Marcílio. Então, assim, Marcílio é o exemplo. Veja, estava sendo oportunizado pela organização cursos e ele tem uma evolução dentro da organização, de ter entrado como estagiário, está há 6 anos nessa organização e ele foi aproveitando os cursos. Não é só porque a empresa deu, entre aspas, o curso, é porque o Marcílio fez o movimento de dizer, isso é comigo, isso é para mim, eu vou me apropriar disso, eu não vou perder uma oportunidade dessa que a organização está dando. Entende? Então, assim, o comprometimento, o autodesenvolvimento, a autorresponsabilidade, o engajamento é do profissional. A organização pode oportunizar o que ela quiser e ele pode não agarrar. O inverso é verdade também. Quantas situações nós não conhecemos, Cássia, de pessoas que a organização não oportuniza e ainda assim a pessoa vai em busca e consegue. Exatamente. E às vezes até de dizer, desculpa, mas essa organização não me cabe mais.
porque eu já desenvolvi tantas competências que eu posso entregar mais, como a gente diz no mercado. A gente entrega mais, a gente tem maior resultado. É claro que no momento de crise como a gente está vivendo, a gente não faz isso aleatoriamente, a gente faz isso estruturado, pensado, planejado. Mas é bem isso mesmo, então vai do profissional, sabe? É da característica pessoal. Nesse momento, né, como a gente falou, de crise, é um momento que as empresas estão investindo mais também em capacitação? Pode chegar a reduzir um pouco o quadro e começa mais a investir em capacitação desses profissionais? Sim. Até eu participei de uma pesquisa também em uma outra instituição que me questionaram sobre o profissional polvo. Existe o profissional polvo, a gente estava até comentando isso, né? Eu falei sim, hoje é uma tendência do mercado, às vezes eu tenho 4, 5 posições, essas posições elas vão sendo desfaceladas na organização, a gente não pode mais manter esses postos de trabalho e quem vai ficando geralmente são os melhores e eles têm uma competência não só técnica, mas competência emocional, né, comportamental. Ela absorve a atividade de outras pessoas que estão, claro, no mesmo nível, com atividades semelhantes e ela acaba sendo um profissional polvo, porque ela vai ter que fazer o dela e ela tem que ter um tempo hábil, partir para a ação e também fazer a atividade do colega. Então isso hoje está ficando extremamente comum nas organizações. E aí os cursos de capacitação, eu brincava dividindo com um cliente um dia desse, acho que eu nunca trabalhei tanto com desenvolvimento de liderança como nesse momento de crise. Quando todo mundo dizia não vai acontecer, foi quando mais aconteceu. E o que é que isso quer dizer? Né? Então a gente fica feliz, mas o que é que está por trás desse movimento? É exatamente porque a liderança é a peça-chave para funcionar no modelo de transição. Então, assim, o momento é um momento difícil para as organizações, mas elas já sabem que quando isso passar, elas precisarão estar ainda mais preparadas para alavancar o desenvolvimento que virá a posteriori. E dentro desse momento tem um outro ganho que é, se eu preparo bem essa liderança, eu também consigo trabalhar bem, por exemplo, com aquela questão que você nos perguntava a respeito da questão do equilíbrio, da parte emocional. Então, uma boa liderança, uma liderança bem preparada, consegue trabalhar, entender isso e trabalhar melhor, facilitar e funcionar muitas vezes como âncora mesmo, como suporte. A gente já sabe, e se diz muito no mundo corporativo, que as pessoas não se demitem da empresa. A pessoa se demite do seu gestor, do seu líder. Então, essa liderança bem preparada, ela pode sim funcionar como uma âncora de sustentação do ponto de vista positivo e, ao mesmo tempo, como alavanca de desenvolvimento para as pessoas e para a organização. Existe um movimento hoje, como essas atividades elas começam a surgir internamente dentro da organização, por incrível que pareça, eu também tenho percebido um movimento do mercado onde as pessoas estão buscando capacitar mais. Sim. Inclusive, nas faculdades, a gente está tendo um número extraordinário de alunos que estavam num certo nível corporativo, a empresa foi desmobilizando e tirando funcionários, e a pessoa, olha, agora eu vou assumir o DP, agora eu vou assumir o RH, eu vou assumir o financeiro, não estou ainda com a competência, eu tenho a experiência técnica, mas eu ainda não tenho a acadêmica, eu preciso buscar novos relatórios, eu preciso melhorar o meu comprometimento, o meu engajamento, o meu emocional, então começa a buscar mais as faculdades, começa a trabalhar e aí começa a surgir uma parceria entre o empregador e o empregado, não é? Então eles já começam a pagar esses cursos e o profissional também arca com a parte, né? Então nessa parceria a gente vê que hoje o boom é o boom da capacitação. Realmente essa é a veia corporativa. Eu até brinco, eu digo, olha, é feito um carro. Você usa e você não faz a manutenção. Você não troca nenhuma peça. Com o tempo, ele vai te deixar na mão, né? Principalmente em dia de chuva. Então, você precisa, o profissional é a mesma coisa. Não dá para você compará-lo a uma laranja. Você tira o suco, vai ficar o bagaço. Então, você precisa pôr mais conhecimento dentro do seu negócio. Não é pôr mais gente, mas pôr mais conhecimento. Pegar aquelas pessoas que têm a competência de se engajar, de se comprometer e vestir a camisa da empresa. Olha, então a empresa, a tua parte é até aqui, mas a parte da empresa agora é te capacitar. Você quer? Aí a autorresponsabilidade faz o cara, não, eu vou assumir. E aí dentro de um processo de programação, de capacitação, que isso é um plano, o profissional sim, ele pode ir para um próximo nível, inclusive para uma próxima carreira. Eu tenho visto pessoas que saíram do RH e estão na área financeira. Eu tenho visto pessoas que estavam na área financeira assumindo áreas
comerciais. Pessoas que estavam na área comercial começando a subir uma parte da produção. Então, o espaço no mercado está aí para todo mundo. Agora, você está preparado ou você quer se preparar para fazer uma carreira A ou B em paralelo? Eu acho que esse é o questionamento. Ok. Com esse questionamento, vou pedir licença aqui às nossas convidadas para a gente ir a um rápido intervalo. Fica aí a reflexão para você que está em casa nos acompanhando. Vamos agora a um rápido intervalo. Você que está em casa pode participar também conosco. Manda aí sua dúvida, 3424-1977, 99418-1206. Manda para a gente quantas dúvidas você tiver. Daqui a pouquinho, nossas convidadas terão o maior prazer em responder a sua dúvida. Agora a gente vai a um rápido intervalo e até já! Voltamos com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e hoje aqui no nosso programa estamos falando sobre como se manter no emprego. No bloco anterior a gente trouxe aqui algumas telas com informações e dicas para você que está em casa nos acompanhando. A gente vai dar sequência aqui nesse bloco do programa, trazendo aqui informações com a ajuda das nossas convidadas de hoje. Ana Carla Cantarelli está nos auxiliando a entender mais sobre a temática. Também a Cássia Albuquerque estão nos ensinando e muito. Então você que está em casa, que tem essa dúvida de como permanecer no emprego, está com medo de sair do emprego por conta do cenário atual do mercado de trabalho, então se eu fosse você, ficaria aí em frente à televisão para aprender muito sobre o tema. Estamos aqui numa manhã bem produtiva e a próxima informação que diz é o seguinte: é preciso que você tenha dinamismo para permanecer no emprego. O que seria ser dinâmico no emprego? Talvez a gente tenha associado historicamente essa palavra a movimento, né? E é exatamente essa a ideia. A ideia de que o dinamismo tem a ver com você não ficar parado no mesmo lugar, com você compreender o que está acontecendo, com você se disponibilizar a fazer diferente, a você compreender que movimentos até dentro da própria carreira e dentro das atividades correlatas, atividades semelhantes, você pode fazer dentro da organização para que você seja visto como aquele profissional que contribui, como aquele profissional que agrega, como aquilo eu entrego para o José lá porque eu sei que ele consegue nos ajudar nisso. Às vezes nem é da atividade do José, do ponto de vista da descrição da função dele, mas ele é tido na organização como alguém que apoia outras áreas, como alguém que ajuda quando precisa. Então, o dinamismo tem uma relação muito direta com a proatividade e com a disponibilidade para a pessoa fazer acontecer. E quebra um pouco daquilo que a Cássia falava num bloco anterior, daquele modelo mental fixo de que você só faz aquilo e que você vai morrer fazendo aquilo. Porque, pasme, ainda tem profissionais que pensam isso em pleno século XXI. E isso é um grande engano e a gente não vê mais isso nas organizações. Talvez essa seja a pessoa que, mesmo que seja muito bom tecnicamente, as organizações não desejam mais. Porque, assim, o bom técnico a gente vai aprontando, né, preparando com o tempo. O que a gente quer dentro das organizações, o que elas querem no mundo corporativo é o comportamental, é o emocional, é o dinamismo, é a proatividade, é o fazer a coisa acontecer. Algumas pessoas confundem também, ser dinâmico em ser engraçado, Tem essa ideia de dinamismo, de ser, tá ligado ali a movimento, como a Ana Carla acabou de explicar pra gente, mas muitas pessoas ainda confundem. Para ser dinâmico, eu tenho que ser o engraçado ali da minha equipe de trabalho. Não necessariamente. Não precisa de forma alguma. São duas coisas diferentes. Não tem a ver com humor, não tem a ver com nada a ver. O dinamismo, ele tem muito, como ele é uma competência comportamental, ele tem muito a ver com a tua energia. Ele tem muito a ver com o teu humor, claro que se você está alegre, você está feliz, você está convergente, você está dinâmico, tudo vai florescer. Mas o dinamismo é uma competência comportamental e que a gente observa que você às vezes não pode forçar a sua natureza. Ser dinâmico não é ser rápido. Existem pessoas alfas e existem pessoas betas. Os alfas são aquelas pessoas que mais facilmente partem para a ação. Elas têm uma visão mais holística, elas têm uma energia que fica em ebulição, então elas se incomodam em ficar em atividades mais analíticas.
E os betas são pessoas que são mais apoiadoras. Elas gostam das atividades um pouco mais analíticas, um pouco mais de pensamento, um pouco mais de reflexão. Elas conseguem ser mais dinâmicas e proativas de uma outra forma, elas pegam uma outra rota. Elas contribuem tão igual aos alfas, mas elas vão fazendo um trabalho muito mais formiguinha. Eu sempre brinco dizendo que os engraçadinhos, que são os alfas, né, os que partem para ação, os que falam alto, aqueles que querem estar na cena, aparecendo sempre, eles não conseguem terminar a atividade se não existir um beta ou um analítico por trás. O analítico, ele dá esse apoio. Então, as pessoas às vezes confundem. Eu tenho que ser dinâmico. Às vezes, muitas pessoas me perguntam, né, professora, como é que eu faço para ser um pouco mais dinâmico, para o meu chefe me ver, me entender? Eu digo, olha, você quer ser achado? É a primeira pergunta, né? Quero estar à frente. Você tem características para estar à frente? Você parte para a ação de forma mais rápida, mais fácil? Ou isso te incomoda? Ah, me incomoda um pouco, eu sou uma pessoa um pouco mais de bastidores. Você pode forçar a sua natureza, mas o que eu digo sempre é, não é bom forçar a sua natureza. É bom você trabalhar nos seus pontos positivos, onde você é melhor. Esse dinamismo ele vai florescer de forma mais tranquila, não é? Aonde você é fraco, você precisa, claro, se performar, você precisa treinar, às vezes você precisa de um apoio de um coach, não é? Que é importante para você evoluir um pouco as suas competências, você precisa de um auto-feedback, você precisa de pessoas que te apontem, que digam, olha, uma pessoa consegue fazer essa atividade em 20 minutos, você consegue fazer em 40. Então, se às vezes a gente não recebe esse feedback dentro da organização, feedback estruturado, a gente não sabe onde a gente está errando e às vezes peca nesse dinamismo, porque a gente acaba ficando um pouco mais analítico, mas vai muito de competência. Mas o dinamismo, sim, ele é uma competência extremamente vista, extremamente desenvolvida, e nesse momento onde os profissionais eles precisam abarcar várias atividades, o dinamismo é uma competência extremamente interessante para nós selecionadores. Inclusive, a gente, quando está selecionando, a gente tem alguns testes que a gente trabalha, testes psicológicos, que a gente consegue ver se o profissional ele vai fazer essa entrega do dinamismo para a organização. Mas dinamismo não é atrapalhismo. Ser o atrapalhão, não é? Ou ser o inconveniente. O inconveniente ele não se sustenta muito tempo na organização. Ele acaba desestruturando, desarmonizando o ambiente profissional. Em algum momento esse engraçadinho que você referiu anteriormente acaba refletindo essa figura de que às vezes não tem domínio do conteúdo, às vezes precisa se fazer engraçado para ser visto na organização. E com isso a gente não está aqui dizendo que não é importante a questão do bom humor, de você ter leveza. Isso é uma coisa. A outra coisa é essa figura do engraçado, né? Que às vezes exatamente, por vezes fica inconveniente. Eu até digo que o engraçado, ele às vezes é um sabotador. Às vezes ele se sabota, ativando o personagem engraçado, ele não está vendo que ele está sendo demais com os colegas no ambiente, e às vezes ele pergunta, por que eu fui demitido? Por que as pessoas estão me excluindo? É porque ele mesmo primeiro está fazendo se sabotando. isso com ele próprio. Ok, vamos agora à próxima informação. Aqui temos outro tópico para trazer mais dicas para você se permanecer no mercado de trabalho. Você tem que ter vontade de servir. Isso aqui é muito importante. Ajudar o próximo. Aí nesse sentido, né? O servir nesse sentido, de estar a serviço do outro, né? A disponibilidade de contribuição é uma disponibilidade absolutamente diretamente ligada com a questão de servir. E aí a gente precisa ter isso talvez como parte da atividade mesmo, em qualquer atividade. Então, assim, a atividade de professor, né, nós duas somos, isso é uma atividade predominantemente de serviço. É você colocar a sua competência, o seu saber a serviço do crescimento do outro. Assim também no mundo corporativo, o meu saber e a minha competência precisa estar a serviço do desenvolvimento do outro profissional. Eu até digo que a vontade de servir é deixar de ser egoísta, porque às vezes a gente não consegue ativar, não é, a competência do servir, do contribuir, do engajar, quando a pessoa está só voltada só para si. Para si. Então, às vezes o profissional ele é muito competitivo, ele se torna egoísta e ele não consegue transpor essa barreira e conseguir servir dentro da organização. Servir é bíblico, não é? Então, quanto mais você dá para o mundo, eu digo que é a lei da semeadura. Aquilo que você planta, num certo momento, ela volta para você. Não é? Então, se você não serve, você não pode esperar da organização que ela te sirva. Ou que ela ache que você está servindo para ela.
não é? Então, antes de você ser egoísta, você tem que pensar, aquilo que eu estou dando hoje para o meu ambiente, para a minha cultura, para o clima da minha organização, estou servindo o meu cliente, não é? Eu estou servindo o meu colega, eu estou indo além um pouquinho da minha competência técnica. Às vezes o teu empregador, ele, olha, você vai até só aqui, você entregou esse relatório até tal horário, bom, mas será que eu tenho uma visão mais holística? Eu entreguei o relatório, eu atendi mais um cliente, eu organizei o meu ambiente profissional, eu servi um café para um colega, né? Às vezes a gente, quando circula nas organizações, a gente vê muito profissional. Gente, o que é café? Às vezes eu vou tomar o meu café e tomo só o meu café. Não, o que é café? Eu posso servir água para vocês, não é? Então, a gentileza, ela é uma corrente do bem, como a gente fala. A gentileza gera gentileza. Quanto mais você serve, mais o mundo te traz esse retorno de forma positiva. Então, o servir é uma competência extremamente importante, porque transpõe essa questão do ser egoísta, né, do ser competitivo de uma forma sadia. Às vezes, né, o pensamento tão egoísta de quem não gosta de servir pode passar assim na cabeça de não ajudar o próximo, não servir em relação assim a transferir conhecimento, compartilhar conhecimento, com medo de que aquele colega do trabalho seja uma ameaça mais à frente, se destaque mais do que quem tem essa resistência. Acontece muito isso, ainda acontece, ainda é aquele modelo fixo, mental fixo, né, de que não consegue ver o que está ao redor dele. E ainda tem muitos profissionais que entendem que essa é a forma de se manter. Se eu não divido com o outro, então ele não é competitivo comigo, ele não vem para competir comigo, então eu estou, entre aspas, guardado disso, né? E, de novo, é um engano, porque quanto mais você distribui conhecimento, mais todo mundo ganha, mais todo mundo cresce. Engraçado que nas organizações, esse é um dos pontos mais observados. No radar das corporações, a gente para e observa de longe o empregador, sei lá, ele tem numa linha de produção 100 pessoas, cada um fazendo o seu. Mas sempre vai ter aquele que, é como a Ana falou, o professor, ele tem uma forma gratuita de servir, ele já chegou num nível de conhecimento, ele já fez tanta coisa que agora o que deixa ele feliz é ajudar o outro a chegar no ponto onde você também um dia partiu e hoje você chegou. Então, numa organização, às vezes a pessoa faz, a empresa não me dá a oportunidade de ir para um cargo de liderança, de ser um encarregado, depois virar um supervisor, um coordenador e começar a subir os degraus da corporação. Ah, porque a empresa não gosta de mim. Mas pare e observa. Você faz o teu, você ensina o teu colega, você se mostra disponível, olha, eu estou aqui, alguém precisa de alguma coisa, eu já concluí o meu, porque tem um profissional cera, né? Que ele faz cera o dia todo, ele não ajuda ninguém, não é? Terminou o horário de trabalho dele, ele é o primeiro a pegar a bolsinha e ir embora, né? Ele não quer saber se concluiu a linha de produção, se está limpo o ambiente de trabalho, não é? Se precisa de algo além. Então, o servir é colocar, eis-me aqui, é me colocar disponível para ajudar. Então, isso é uma competência extremamente observada hoje em qualquer corporação. E é o teu ponto para você ir para o próximo nível. Sim. Ok, vamos agora ao próximo tópico, próxima tela aqui. Para que você se mantenha no seu emprego, é importante que você tenha a ideia de inovação. Como é que a gente traz esse tópico para quem está em casa? O que é inovar para me manter no meu emprego? Bom, se a gente fosse para a análise da palavra, então a gente está falando de fazer novo, né? Inovar. E essa inovação, ela parte das atividades mais simples. Inovação não é necessariamente você criar uma coisa completamente diferente que ninguém nunca viu na vida. E aí as pessoas, eu não tenho isso, eu não sou inovador porque eu nunca criei nada. E isso, uma coisa não tem necessariamente a ver com a outra. Quando a gente está falando de inovação, a gente está falando de você conseguir caminhar com formatos diferentes para aquilo que já está sendo feito. Você tentar pensar uma outra forma de usar aquela ferramenta, ou você otimizar aquela ferramenta que você já usa, aquele instrumento. Às vezes uma coisa simples, uma planilha, não é? Caso uma coisa simples, você inova e aquilo tem um retorno, por exemplo, em ganho de tempo, em diminuição, por exemplo, do tempo que a pessoa fica esperando, que o cliente fica esperando por aquele atendimento, né? Então, a inovação é você pensar o seu próprio método de trabalho de maneira diferente. Por que não? Por que não pensar? Será que tem alguma coisa que ainda pode ser melhorada? Inovação tem uma relação direta com melhoria contínua. Que é exatamente a base que a gente tem lá do modelo Toyota, de funcionamento, que historicamente nas indústrias foi o que fez as indústrias chegarem onde elas são hoje.
a proposta de melhoria contínua. Então, eu não preciso fazer enormes modificações. Eu posso fazer pequenas melhorias que amplificam a minha ferramenta, a minha entrega, a forma como eu estou me relacionando. Então, essa inovação, ela pode ser cotidiana e ela pode ser, e deve, né? Ela deve ser constante. E não uma coisa, eu fiz isso e está maravilhoso, e nunca mais ninguém mexe nem naquilo. Então, na verdade, não faz sentido para a organização. Esse andar que precisa ser constante, contínuo e inovador. Ou seja, ontem eu faço melhor do que eu fiz, hoje eu faço melhor do que eu fiz ontem, amanhã eu faço melhor do que eu estou fazendo hoje. Inovação, para mim, eu penso como uma crença que as pessoas têm, que a gente chama de crenças limitantes. A gente precisa se perguntar todo dia, o que é que me limita? O que é que me faz não partir para essa ação de uma forma diferenciada? Quando a gente vê a característica da palavra inovação, o in primeiro é dentro. Eu tenho que parar e tenho que ver quais são as minhas crenças que me impedem de ir para uma nova visão. Então as pessoas têm muito visão de túnel. As pessoas olham as coisas muito focadas no seu túnel. E quando a gente expande esse túnel, a gente vê que tem muitas coisas periféricas que você poderia estar atuando, fazer uma nova ação. Então a inovação, ela hoje é ponto fundamental nas corporações. Então as pessoas hoje, elas podem não só buscar um curso presencial, mas elas podem ir para a internet, elas podem procurar um curso à distância, via EAD, elas podem participar também, até como a Ana falou, de grupos e bate-papos entre colegas de similaridades, não é? Depende muito, a inovação, ela vem muito da ação, da vontade. Eu estou numa indústria, exemplo de plástico. Existem outras indústrias de plástico, a gente pode criar um grupo de estudo, né? A gente pode começar a inovar, a gente pode começar a inovar em relação à produção, inovar em relação à gestão, inovar em relação à atividade, inovar em relação até à visão do cliente, para como é que o cliente pode chegar mais junto, como é que a minha empresa ela pode dar um outro salto de qualidade, como é que ela pode vender mais. Então a inovação tem muito a ver com a autorresponsabilidade, porque a inovação ela é ativada com a curiosidade. Eu só me sinto apto a querer fazer quando eu começo a ter curiosidade de, olha, tem algo que está errado, eu preciso ser mexido, a empresa precisa ser mexida, as pessoas estão estagnadas, mas nós podemos não esperar um super-herói externo, que ele venha para salvar a tua carreira ou a tua corporação. Você pode, em determinado momento, acordar, né, e partir para a ação e buscar inovar de uma forma diferenciada. Então, hoje, profissional que não tem tecnologia, profissional que ele está um pouco distante dos veículos de comunicação, ele não lê um jornal, não vê uma revista, não vê um noticiário, ele tem que ter disciplina para dentro da zona de transformação dele, que é o trabalho, quando ele volta para casa, ele está se atualizando. Às vezes o chefe ele faz uma pergunta, olha, vocês viram que a tendência do mercado é fazer isso, isso, isso? Não, você viu aonde? Foi jornal, foi revista. Então as pessoas estão tão alienadas que alguns não estão mais buscando inovar. Os Estados Unidos, hoje, eles têm uma abertura de patentes, não é? Diz que a relação é 10 da gente para 200, 300 deles. Sim. Então eles fazem patentes muito mais que a gente, eles são curiosos, eles estão buscando estudar, buscando inovar, se questionando por quê, como fazer diferente. Então eu acho que a inovação é uma competência que vai com certeza manter você no seu posto de trabalho e vai dar um diferencial de você e seu colega que já estagnou, que não quer mais inovar. Isso é importante. Ok, vamos agora ao último tópico aqui para você se manter no emprego. É bom que você tenha a capacidade de entregar resultados. E no prazo? Talvez antes do prazo. Posso fazer um questionamento? Fica à vontade. Capacidade de entregar resultados. Eu desenvolvi uma ferramenta no meu mestrado que eu trabalho, o nome dela eu batizei como risco humano. A gente vê o risco do negócio, a gente vê o risco financeiro de abrir uma empresa, a viabilidade econômica, mas qual é o risco da pessoa permanecer na empresa? Então, se você parar para observar, o teu empregador, no final do mês, ele vai te pagar 100% da tua remuneração, você entregando resultados ou não. E aí, como medir, como trazer essa autorresponsabilidade para o profissional? Não é? Eu estou entregando os meus 100%, os meus 110%, os meus 120%, ou no meu dia a dia, o meu empregador paga os meus 100%, eu entrego 30%, 40%. Eu fiz uma pesquisa recentemente com um pessoal de nível de liderança e coordenação e foi observado que a maioria,
85% entrega em torno de 39% a 45% de competência. Então, isso não performa mais os negócios, né? As pessoas precisam parar e pensar. E aí, claro, um feedback transparente, um feedback claro, as pessoas precisam ir lá no teu chefe, no teu líder, olha, eu estou performando bem, eu estou de acordo com o que você esperava, não é? A nossa meta, ela é esta mesma, ela está clara para as pessoas conseguem ser produtivas, entregar a meta no prazo, da forma como tem que ser, e se autossuperando, não é? Minha meta é entregar 30, eu posso entregar 35, eu posso entregar 40, então é importante essa reflexão do profissional também. Ele precisa ser peça-chave para que esse resultado e essa meta, ele aconteça dentro da corporação, tudo parte dele. Eu penso, só para complementar, porque eu acho que Cássia foi bem abrangente na resposta dela, eu penso que tem aí um componente muito do cotidiano das pessoas, de normalmente olhar para a ampliação da meta como uma coisa negativa. De bate pronto, a primeira reação normalmente mas já vai aumentar de novo. Mas a gente não vai conseguir isso. Eles não entendem que nós estamos numa crise. Como a gente vai ampliar isso? E aí, veja, essa última competência que a gente está trazendo, que é a condição de entregar resultados, veja que ela é o ápice de todas aquelas outras que nós tratamos desde o começo, quando você começou a trazer isso aí. Então, é exatamente disso que nós estamos falando. Essa entrega, ela vem de um somatório de questões. Então, não vai dar para entregar se tu não inovar, se você não tiver engajamento, se você não tiver autorresponsabilidade, se você não trabalhar em equipe, aí não dá para entregar mesmo. E ainda mais essa posição, logo de bate pronto, de que assim, não vai dar, não sei, não consigo. Então, talvez a gente precise parar um pouco, olhar para isso assim, ok, o que é que vai dar para fazer? Deixa antes de eu dizer que não dá, eu me posicionar dizendo, ok, vamos ver o que é que dá para fazer, pelo menos para a gente começar. E aí, como a Cássia disse, ativando esses outros recursos posteriores. Ok, vou pedir licença mais uma vez aqui às nossas convidadas. A gente agora vai a um rápido intervalo. Você que está em casa, mande aí sua pergunta, 994 18 1206. É o nosso WhatsApp, aproveita a oportunidade, deixa aí o seu questionamento que daqui a pouquinho ele vai ser respondido, porque agora vamos a um rápido intervalo e até já! Estamos de volta com mais assunto do dia e a partir de agora vamos acompanhar as oportunidades de emprego. Você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, preste bastante atenção às dicas que vamos trazer a partir de agora. Boa sorte! Então vamos logo ao que interessa, mostrar aqui essas oportunidades de trabalho. Olha só, uma vaga para auxiliar técnico de mecânica. Uma vaga, exigência, ensino médio completo, 6 meses de experiência, salário R$ 1.318. Uma vaga para auxiliar técnico de mecânica. Vamos agora à próxima oportunidade de trabalho. Oportunidade seguinte, olha só, são 10 vagas para copeiro, exigência de ensino médio completo, 6 meses de experiência e o salário R$ 941. São 10 vagas para copeiro. Vamos agora a mais oportunidades de trabalho. Olha só, agora temos 2 vagas para engenheiro orçamentista, exigência de ensino médio completo, experiência de 6 meses, salário R$ 1.500. São 2 vagas para engenheiro orçamentista. Você que está em casa se interessou por uma dessas vagas? Elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado ali na Avenida Rio Branco, número 155. O telefone para contato, pega aí papel e caneta e anote o telefone, é o 3355-2900, 3355-2900. A você que está em casa em busca dessa recolocação no mercado de trabalho, muito boa sorte. Agora vamos seguir aqui com o nosso programa respondendo dúvidas. Chegaram várias perguntas através do nosso WhatsApp, inclusive você ainda pode mandar a sua dúvida, 994 18 1206. Acesse aí o nosso WhatsApp, deixe o seu questionamento que a gente vai repassar
a partir de agora para as nossas convidadas. Temos aqui várias participações. Vamos ver aqui a pergunta do Edivaldo, ele que é de Barreiros. A dúvida dele é a seguinte: se falou no programa em trabalhar em equipe, fazer o seu e ajudar também a equipe. Mas se a pessoa que precisa de ajuda está se escorando, o que fazer? Uma boa pergunta. É a dúvida do Edivaldo. Tá. Edivaldo, a gente estava aqui comentando, inclusive, um pouco antes no intervalo, dizendo exatamente que o teu papel tu está fazendo, né? Então, assim, a ideia é que você continue se mantendo na posição que você tem feito, de estar disponível para apoiar e para ajudar, porque esse é o profissional e esse é o perfil que a organização deseja. Na outra ponta, acho que ficaria uma sugestão para você, de você verificar o que é esse escorar desse outro profissional, né? Às vezes, as pessoas precisam de outras que apoiem para fazer a atividade. Então, eu vou voltar um pouquinho para a fala que a Cássia fez antes, de terem 2 tipos, pelo menos, de profissionais. Então, assim, como é esse escorar? É o escorar mesmo daquela pessoa que não está afim de fazer mesmo e está utilizando-se de você para isso, ou é o escorar, entre aspas, da pessoa que talvez seja um pouco mais analítica, seja um pouco mais reflexiva e você seja mais a pessoa do fazer. É uma sugestão para você. Talvez tenta fazer um outro olhar para essa questão, só para você ter certeza de que ele realmente que essa pessoa realmente está querendo escorar, ou para você ter tirar a dúvida que pode ser que vocês sejam complementares e não excludentes. Não sei. É uma sugestão para você pensar. Em relação a esse escorar também, como é que ele deve tratar se um chefe faz alguma reunião, ele precisa expor que essa pessoa está se escorando ali no dia a dia de trabalho, ele precisa ser o dedo duro, entre aspas, como é que ele se comporta? Não, de forma alguma. Se incomoda bastante, né, ele a esse ponto de mandar uma pergunta, como é que ele deve agir no dia a dia? Não sei o contexto organizacional que essa pessoa está passando ou sofrendo, essa angústia, mas eu digo que na empresa ela sempre tem um tensor, não é? E ele pode estar passando por esse tensor. Tem que ver, como a Ana falou, se realmente esse tensor ele é legítimo. E aí, o canal é comunicação, primeiro com a pessoa, não é? Convida a pessoa para almoçar junto com ela, lá no refeitório, bate um papo, olha, eu estou observando que, exemplo, e evidencia. Não é só dizer assim, eu sinto, mas evidencia. No dia tal, a gente foi fazer tal atividade e eu percebi que você não teve tanta ação como eu estive. Está acontecendo alguma coisa? Posso te ajudar? Às vezes a pessoa está passando por um problema, uma dificuldade pessoal, né? Enfim, dentro de casa, no casamento. Às vezes a pessoa é realmente mais beta, mais analítica, né? E aí é uma oportunidade, inclusive, para você. E se realmente for constatado que a pessoa está se escorando, acho que a última instância é conversar com o líder de forma transparente, mas não expondo o colega. Não. Não é porque se a gente nem for numa reunião, né? De Cássia, jeito nenhum. Não é adequado, não é de bom tom, acaba virando bullying, a pessoa pode se sentir ameaçada, não é? Mas isso é tranquilo de se resolver. Conversar com o teu chefe, a única pessoa que vai ter autoridade de poder intervir na atividade dos dois e pontuar é o líder. Então, tem que ir até ele. Conversar com o chefe, né? Muita gente que está acompanhando em casa o nosso programa tem essa dúvida. Às vezes as pessoas confundem, né, que tratar o chefe, tratar o líder, eu preciso tratar ele como um melhor amigo. Deve ser dessa forma esse tratamento ou não? Não. Você não precisa ser o melhor amigo do seu gestor, do seu líder, para que você possa fazer um bom trabalho, que você tenha um bom relacionamento com ele. Muito pelo contrário. Às vezes, as histórias dentro das organizações mostram, e a empresa familiar é o exemplo clássico, né, Cássia? É campeã. Se fosse assim, imagina, nunca tinha problema com uma empresa, por exemplo, onde marido e mulher trabalhassem juntos, ou pais e filhos. E, na verdade, as estatísticas mostram que são exatamente esse tipo de organização que essas questões do comportamental e do afeto mais vêm à tona. A minha sugestão a palavra-chave chama-se respeito. As relações dentro do ambiente de trabalho, no ambiente corporativo, precisam ser baseadas e permeadas pelo respeito e pela confiança. Então, eu não preciso ser amiga, nem preciso, desculpa o termo, bajular o meu gestor para que ele reconheça em mim o trabalho que eu tenho. Muito pelo contrário. Eu posso e devo fazer isso de forma correta, adequada, e aí sim ter esse reconhecimento.
De outro lado, vida real, eu sei também que tem alguns gestores que gostam desse movimento. Assim, a vida da gente dentro do mundo corporativo, de consultoria, de tanto tempo fazendo esse tipo de trabalho, eu compreendo que é possível que tenha alguns gestores, alguns até líderes mesmo, alguns chefes, que gostem desse movimento de dizer, todos os meus profissionais que trabalham comigo são meus amigos. Isso não é que você diga assim, isso nunca poderia acontecer. É possível até que aconteça. E é possível que esse líder entenda, compreenda, entre aspas, que isso é uma forma dele chegar junto da equipe. Qual é o cuidado? Qual é o cuidado? É que a linha que divide o respeito e a condição de que se eu sou amigo eu posso qualquer coisa, ela é muito fininha, ela é tênue demais. Então, nem todo mundo na equipe, quando tem um líder que gosta disso, se você é um líder também que está numa posição dessa, um gestor, então assim, não é todo mundo que tem maturidade. O cuidado das duas coisas, então, é uma relação de mão dupla. E para tudo isso, precisa de maturidade. É uma sugestão. É aquela frase que o pessoal fala, né? Eu não posso ter rabo preso. E às vezes algumas pessoas pensam assim, que ser amigo do líder é não ser desempregado, é ter oportunidades, aí começar a babar o chefe. Não é por aí. Você tem uma vida pessoal, você tem uma vida particular, o seu trabalho você tem uma contribuição que você precisa trabalhar. Naquela linhazinha tênue que você vai manter a cultura, o clima da empresa positivo, show. Mas aí você já buscar aquela intenção, vou sair com o chefe, vou beber com o chefe, vou dormir na casa do chefe, isso pode ser uma armadilha. Pode. E aí amanhã o teu chefe te cobrar, não como amigo, mas como chefe, e aí a relação ela pode começar a se arranhar e estremecer, justamente. Então, não devais nada a ninguém, né? Faz o teu, tem teu chefe, né? Exceto o amor, né? Então, tem teu chefe como teu colega de trabalho, né, como uma pessoa que merece teu respeito, ele está ali porque ele tem uma competência para estar na função, mas você não precisa ser amigo dele e misturar as coisas, não. Também, né, concordo que você não vai ser cético a partir de agora, meu chefe lá e eu aqui, não. Tudo com tranquilidade. Se tiver que sair para um restaurante, hoje existem empresas como a Google, a LX, né, o Facebook, eles promovem cerveja com pizza, eles promovem festinhas. Tudo bem, isso aí é uma tática, é uma estratégia para a gente... organização. Da organização, encabeçada pela organização, estruturada pelo RH, ela tem um porquê de existir para manter as estruturas corporativas em termos de clima um pouco mais leve, mas não quer dizer que você vai fazer extensão disso para a tua vida particular, e você acaba misturando tudo, isso não é bacana. Ok, vamos agora a mais uma pergunta aqui através do nosso WhatsApp. Henrique, ele que é de Piedade, a dúvida dele é a seguinte: se falou no programa da flexibilização de atribuições, essa flexibilização de atribuições ela foi sugerida e quando é que fica caracterizado o fora de função? Essa é a dúvida do Henrique de Piedade. A disfunção é quando você extrapola aquilo que está na CLT, aquilo que é legal, aquilo que está realmente na instituição. Então você não vai fazer, exemplo, eu sou um médico, eu vou fazer a atividade do médico, eu vou fazer a atividade do engenheiro, eu vou fazer a atividade do recepcionista. Não é isso. O que a gente quis falar do profissional povo ou do profissional disponível é dentro da atividade dele, quando essas funções vão sendo desmobilizadas, ele poder se colocar mais à frente no sentido de ajudar. Claro que se isso virar, isso é um prazo, isso é um período. Não é? Se isso virar uma continuidade, onde a pessoa ela se sinta assediada, onde ela sinta que está sendo ferida aos seus direitos trabalhistas, eu acho que é importante ter uma boa conversa com o líder, é importante buscar o seu sindicato da sua categoria, conversar, né, tornar claro para você ali não se sentir prejudicado. Então, existe uma diferença entre seguir as leis, né? E aí, entre você contribuir e fazer um pouquinho além. Né? Eu acho que não, você concorda? Eu acho que é muito por aí, né? Eu acho que também tem um pouco da maturidade do profissional também em compreender até onde isso está sendo uma flexibilidade dele e até onde ele está se sentindo, digamos assim, lesado no seu direito. Mas num momento desse, como nós estamos vivendo, e veja, olhando para o todo, nós estamos vivendo, inclusive, reforma trabalhista, reforma previdenciária, que eu nem vou entrar nessa seara, porque isso já renderia só um programa só para essa conversa. Mas, independente dessa questão, eu estou dizendo que a gente precisa, como profissional, entender o que está acontecendo ao redor
da gente. Então, assim, aquele movimento ainda de ficar, deixa eu olhar o que está aqui na descrição do meu cargo, da minha função, e se eu fizer uma vírgula diferente disso, eu não estou em desfunção ou eu estou sendo assediado, há de se ter um cuidado em relação a isso, né? Equilíbrio, né? De novo, voltamos para a questão do equilíbrio. Tem aqui mais uma pergunta, a pessoa não quis se identificar, mas quer saber o seguinte: como se motivar no emprego quando o seu gestor lhe fala, você tem que trabalhar hoje para garantir o seu emprego e você não pode pedir aumento? Como é que a pessoa se trabalha motivada escutando isso sempre? Você tem que trabalhar hoje para garantir seu emprego, você não pode pedir aumento. Eu acho que é uma fase profissional. Eu acho que você tem que fazer muito e fazer bem com uma remuneração dentro do que você tem, ou um pouco melhor, mas você tem que fazer, acho que você tem que entregar. Tem uma frase que eu gosto muito, é fazer para ter, não é ter primeiro para ter que fazer. Eu tenho que ter uma remuneração mais alta para poder fazer. Eu acho que o profissional ele tem que partir para a ação sempre, ele tem que ser convergente, ele tem que fazer, independente, realmente tem pessoas um pouco mais tradicionais com um modelo mental um pouco mais fixo e não expandido, então ela pensa, eu só vou fazer aquilo como a Ana falou, que está no meu contrato, o que reza o meu tamanho, o que reza a minha remuneração. Mas eu volto a dizer, a dica é, se você fizer um pouquinho além, você é a próxima pessoa que está cotada, claro, para cargos também de liderança. Né? É mais fácil eu enxergar, olhar para um profissional que está numa linha de continuidade do que aquele que está lá, né, sem fazer muito, sem contribuir muito para a organização. Então, eu penso que você não precisa ter a remuneração para se motivar. O motivo para a ação é o motivo ao qual você conhece que é o seu sonho. Qual é o seu sonho? Por que você está ali trabalhando? Porque você quer manter um filho na escola? Porque você quer comprar um carro? Própria. Você quer uma casa própria? Então, o teu sonho ele é muito mais importante até do que tradicionalmente a tua remuneração. Então, acho que você tem que mirar nisso. Você tem que pensar o que é que você vai conseguir através desse trabalho enquanto ele está com você, enquanto você está com ele, enquanto der para as duas partes. Não deu, acho que você tem que buscar uma outra carreira, ou você tem que buscar uma outra empresa, ou você tem que buscar um novo horizonte. Não é? Isso hoje acontece demais no mercado. E a motivação não é o teu chefe que vai te trazer, né? É você que tem que buscar e você tem que correr atrás. Se eu pudesse dar uma última sugestão para essa pessoa, volta lá e conversa com o teu gestor. O que era que exatamente ele estava querendo dizer quando ele disse sobre isso? Então, assim, também esse momento de crise é um momento de muita pressão para o pessoal de liderança. A gente que escuta líderes, é um tempo muito difícil para todo mundo. E para eles também, porque imagine que eles recebem uma pressão que vem da estrutura da organização, recebem uma pressão que vem do grupo e fica naquele meio feito sanduíche, recebendo o impacto dos dois lados. É difícil também para essas pessoas. Então, assim, com isso eu não estou dizendo que ele foi gentil em lhe dizer isso. É possível que ele não tenha tido a forma adequada de falar, compreendo. Mas também, talvez chegar um pouco mais perto, às vezes até para escutar mesmo. A liderança, às vezes, é um lugar tão solitário. A liderança, às vezes, é um lugar solitário. É um lugar que as pessoas não têm com quem compartilhar. Então, assim, também começa a se posicionar um pouquinho no lugar desse gestor e vai lá perguntar o que é que exatamente estava querendo dizer com isso. É uma sugestão. Ok. Vou pedir licença aqui às convidadas para a gente conferir o resultado da nossa enquete. A pergunta de hoje foi a seguinte: você se preocupa em se capacitar e ser proativo no trabalho? Olha só, 70% das pessoas que ligaram e participaram disseram que sim, que tem essa preocupação. 30% que ligaram e participaram disseram que não. E espero que depois de toda essa explicação você se torne proativo, você tenha essa vontade de se capacitar. Acho que foi um programa muito produtivo e a gente aprendeu bastante coisa aqui nesta edição do Assunto do Dia. Agora estamos na reta final, é momento de agradecer e abrir espaço para as considerações finais. Ana Carla Cantarelli, muito obrigado mais uma vez. Ana Carla é presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos em Pernambuco, é também professora, coach, especialista em gestão de pessoas e educação corporativa. Ana Carla, um último recado, considerações finais, pode ficar à vontade. Eu quero agradecer pela oportunidade mais uma vez, um privilégio, uma alegria. Como eu disse no começo, eu me sinto em casa já.
E a minha expectativa, no final, vendo ali a enquete, é que aquele 1/3, aqui, aqueles 30%, reduza a ponto de que numa outra oportunidade, quando eu vier aqui, esse número seja... A gente vai considerar o número assim, base de 10%. E aí a gente vai estar bem mais feliz com isso. Então, invista no seu desenvolvimento, invista na sua capacitação, inclusive dos aspectos comportamentais. Não perca isso de vista, se mantenha atento ao que você está querendo para a sua carreira. Essa crise vai passar. Então, assim, essa é a palavra de confiança nesse momento. A crise vai passar e você vai ter que estar ainda mais preparado para retomar e alavancar sua carreira de forma ainda mais produtiva depois. Muito obrigada pela oportunidade. Nós que agradecemos. Também queria agradecer Cássia Albuquerque, professora de pós-graduação do curso de Gestão de Pessoas da UniFG. Ela também é coach e sócia-diretora da Alcance Soluções. Cássia, o último recado também, fica à vontade. Eu quero agradecer por estar aqui, né? Estou disponível. Gostaria de dizer que o profissional ele precisa realmente partir para a ação e entender se onde você está feliz. Eu acho que o primeiro ponto da zona de transformação é esse. Você está feliz com a carreira que você escolheu? Você é feliz fazendo o que você faz? Se você não é feliz, conquiste seus sonhos. Eu acho que esse é o grande boom hoje da modernidade para a gente fazer e se performar bem onde a gente está. É fazer aquilo que a gente ama. Então, corra atrás dos seus sonhos. Parta para a ação, faça bem feito. Não faça olhando para o colega, não faça olhando para o chefe, não faça olhando para a crise. Faça olhando para você e para os seus sonhos. Seja fiel primeiro a você e as coisas vão sendo transformadas na sua vida e você, de rebote, vai aí adquirir grandes experiências. Muito obrigada. Mais uma vez, muito obrigado às convidadas. A você que está em casa, muito obrigado pelo seu carinho e audiência de sempre. Não se esqueça que teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, a partir das 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. A você um forte abraço e até lá!